e é o seguinte, falando em polícia, a Polícia Federal faz na manhã de hoje uma operação contra suspeitos de participar dos ataques e atos de vandalismo que aconteceram em janeiro em Brasília. Tem gente que chama de atos antidemocráticos, tem gente que fala que é vandalismo, quebra-quebra, terrorismo. Então, mas você entende, né, o que eu tô falando aqui, aquele começo de ano bastante conturbado. Hoje tem operação com prisão de suspeito aqui no Paraná. O Pedro Talim traz ao vivo os detalhes pra gente. Pedro, bom dia pra você. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, mais uma ação da polícia referente aos atos de 8 de janeiro deste ano. E não é só no Paraná, é aqui no Paraná, em vários outros estados, porque é algo que vai acontecer ainda, Rafael, até pelo que a polícia já informou, por algum tempo, porque a cada vez que eles chegam a mais informações, a mais suspeitos, eles vão usando essas operações e vão prendendo suspeitos, vão também fazendo vários mandados de busca e apreensão, e então é comum que nos próximos meses a gente ainda acompanhe mais operações desse tipo. Além de acontecer aqui no Paraná, a operação também acontece em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Então são várias praças, porque são muitas pessoas envolvidas. E a intenção é encontrar e punir tantas pessoas que participaram dos atos de vandalismo ou antidemocráticos, que invadiram as sedes do poder em Brasília, no Distrito Federal, mas também quem financiou isso, porque existe a investigação da polícia para entender como tantas pessoas tiveram acesso até o local, foram até Brasília, então como foi arquitetado tudo isso. Então a polícia também investiga para tentar prender e punir quem arquitetou todo esse esquema para transportar as pessoas até lá e aí sim ocorrer aqueles atos de vandalismo, de destruição nas sedes dos poderes. Então são vários pontos que a polícia está investigando e que vai continuar investigando. Por isso, nos próximos meses, próximas semanas, a gente provavelmente vai falar de mais operações como já aconteceram recentemente. Então essas pessoas são investigadas, serão presas, além de presas também tem os mandatos, como eu disse, de busca e apreensão para tentar entender como funcionou esta operação. São em vários estados do país e as investigações seguem da Polícia Federal, e inclusive eles pedem para que quem tenha qualquer informação de quem participou ou financiou esses atos, entre em contato com a Polícia Federal, denuncie, encaminhe pelas redes, pelo e-mail da Polícia Federal, pelo site da PF, para tentar chegar ao máximo de pessoas envolvidas nesses atos do dia 8 de janeiro deste ano. Rafa? Obrigada, Pedro, pelas informações. É isso que o Pedro registrou, né? Uma ação da Polícia Federal, são 22 ordens judiciais, 16 de prisão, e no Paraná tem mandados de busca e apreensão e também aí mandado de prisão nessa nova fase de operação aí de suspeitos de ou participar ou ter incentivado aí o que é chamado de ato terrorista, golpista, vandalismo. Escolha o seu termo e definição aí sobre o 8 de janeiro. O Paraná, inclusive, já tinha alguns nomes na escola que estavam aí na mira dessas investigações, principalmente em relação à questão de financiamento. Já tinha visto já em outros desdobramentos aí esses nomes surgindo de levantamentos e agora, portanto, efetivamente prisão, busca e apreensão aqui no estado. Realmente, Rafa, e isso acontece, essa fase da operação, né, ela acontece no mesmo dia que o STF inicia, né, um plenário virtual para poder decidir a vida dos 294 suspeitos que ainda estão em prisão preventiva, relacionados ou pelo menos envolvidos no dia 8 de janeiro, nesse ato aí de vandalismo lá em Brasília. Lembrando que nesse plenário virtual serão 10 votos e não 11 por conta da aposentadoria do Lewandowski, e isso, claro, vai gerar uma movimentação, uma comoção em relação aos atos do dia 8, agora com o desenrolar dessa sessão aí virtual para decidir a vida de 100 dos 294 presos preventivos. Mas acho que o que precisa ser dito ou o que precisa ser levantado ainda é quando nós teremos informações oficiais do governo federal,
da inteligência do nosso país em relação aos responsáveis, ou pelo menos quem sabia e quem pode ser responsabilizado sobre esses atos do dia 8 de janeiro. Por enquanto, só o Anderson Torres, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, permanece preso. Ele até nessa semana entregou senhas, entregou dados dos celulares, enfim, iCloud, nuvem, para a Polícia Federal para tentar de alguma maneira fazer um acordo ou às vezes conseguir até uma liberdade provisória. Ele, vale lembrar, é o único agente público, né? O único agente que recebe dinheiro público por enquanto que está penalizado, está preso em relação a esses atos de 8 de janeiro. Flávio Dino veio ao Paraná na semana passada, não falou uma linha, não deu um pio, como diria minha avó, em relação aos atos terroristas extremos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Os nossos ouvintes sempre cobram aqui na live e estão certos ao cobrar quando que o ministro da Justiça vai falar, porque ele adora falar, né? Ele fala, mas não dá nada concreto em relação a esse tema, a esse assunto. Então, de fato, que país é esse que não tem capacidade de prever um ato gigantesco organizado pelas redes sociais como esse? 10 horas e 25 minutos.